Oi gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Tô um pouquinho que sumidinha do canal, que como todo mundo sabe, o Oliver nasceu faz 3 meses e meio e a vida de mãe é muito corrida, né? Então, quando a gente tem um tempinho que a criança dorme, a gente vai fazer as coisas que precisa em casa. Mas hoje, como está escrito aí no título, eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu relato de parto. Meu amor, né? Tá aqui comigo. Então vamos lá. Pessoal, tudo começou no dia 4 de maio, que foi um domingo. Eu estava na igreja e aí acabou o culto, eu fui lá na frente e falei com o Wagner, vê se não demora hoje, porque eu tô com muita dor na minha barriga. E assim, o Wagner fica lá de papo, conversando, e eu também muitas das vezes, e nós somos sempre os últimos a ir embora. Então eu pedi pra ele não demorar naquele dia, porque eu tava com uma dor na barriga. Aí ele ainda me perguntou, você quer ir no hospital? Eu falei, não, isso é contração. Eu vou chegar lá e vão rir da minha cara, porque eu sou mãe de primeira viagem, e vão rir de mim. Falei assim com ele. Aí tudo bem, viemos pra casa rápido, aí deu a hora de dormir, aí a gente dormiu e eu comecei a sentir muita dor. Aí eu peguei e falei com ele, olha, acordei ele e falei, só pra te avisar que eu tô sentindo muita dor. Aí ele, o que você quer que eu faça? Ele perguntou, né? Eu falei, nada, só tô te avisando que eu tô sentindo muita dor pra você ficar sabendo, mas pode dormir porque não tem nada pra fazer. E realmente não tinha o que fazer. E aí, gente, abrindo um parênteses aqui, eu fiquei muito inchada. Quem me viu durante a gravidez viu que eu inchei demais. Deu o 7º mês, 6 para 7 meses. Eu não inchei só o pé, eu inchei inteira. Minha perna, meu braço, e eu sentia muita dormência. A minha mão ficava dormente, meu pé. À noite eu sentia muita dormência. E aí eu ia falando isso pro médico, mas até então tudo bem. Meu pré-natal eu não senti nada, não tive nada, tudo bem, graças a Deus. Só enchei, como ficou muito quente do ano passado para esse ano, então eu tinha achado que o inchado tinha sido por conta disso, né, de ter feito um calor mais fora do normal, que igual nunca teve. Não sei se vocês lembram, de janeiro tava um calor insuportável. Tá, meu filho? Aí tá. Aí nisso eu fui trabalhar. Segunda, terça e quarta. Quarta, dia 8. Nesses 3 dias eu senti dor, eu senti uma espontânea em cima da barriga. À noite eu senti dor todos os dias. E fui sentindo essas dores. Continuando aqui. Pausa pro TT. E aí, eu sentindo dores no trabalho, eu ainda falei com as meninas, porque eu tô sentindo mais dores aqui, deve ser contração, não sei o quê. E aí, não dormindo. Então, não dormindo nenhum dia. E aí, quando foi na quarta, o Wagner pegou e falou assim comigo, olha, eu vou tocar na igreja porque eu já marquei um compromisso. Senão eu nem ia, mas você pode ficar arrumada, que logo eu tô voltando e eu vou te levar pro hospital. Porque ele não aguentava mais eu sem dormir. E aí eu sem dormir, ele acaba não dormindo também, né? Que fica preocupado. E ele achou que não fosse normal eu ficar sentindo essas dores. Eu falei, tá. Já tava esses dias tudo desde domingo passando mal, já era quarta-feira. Trabalhei segunda, terça e quarta com dor. Falei, tá, vou. Aí falei, chega lá, eles vão me dar um remédio e vai ficar tudo bem. Tá, chegou ele quarta-feira, fomos pro hospital. E aí, chegando no hospital, a enfermeira falou, o que você tá sentindo? Aí eu falei com ela, eu tô com uma dor aqui em cima na barriga. Ela tá com dor de cabeça? Eu falei, não. Tá tonta? Eu falei, não. Moça, eu só vim por causa dessa dor na barriga. E eu acho que é contração, mas não sei dizer. Aí ela falou assim, não, sua pressão tá muito alta. Você não tá sentindo nada, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí minha pressão tava 18 por alguma coisa. Aí eu falei, o quê? Aí ela, eu vou te encaminhar agora pra médica. Eu fui chamada lá na sala da médica. E aí ela foi ver a pressão, tava alta. Aí ela pegou, fez exame, fez estoque, falou que tava tudo certinho, mas que ia me encaminhar pra cardio. E aí eu expliquei mais ou menos onde era a dor, que ela perguntou. Aí ela foi botando a mão na barriga, aqui. Eu falei, é aí mesmo. Ela botou a mão certinho, eu já tava sentindo a dor. Aí o
pro outro. Eu tava dormindo, prestando atenção no que eu tô falando. Aí nisso eu fiz a cardio, né? Bota aquelas 2 faixas na barriga e toda vez que o neném mexe ou faz qualquer movimento tem que apertar o botãozinho, né? Aí fiz, não sei dizer se aquilo foi mais ou menos uns 20 minutos por aí. Aí acabou, ela falou assim: vocês estão com a mala aí? Aí eu, o quê? O Wagner olhou assim pra ela com uma cara lá, então, porque eu vou ter que te internar pra induzir o parto. Aí o Wagner riu, tá brincando, né? Aí ela, eu tô falando sério, vocês estão com alguma coisa aí? Eu falei, não, mas eu moro perto. Ela, então, enquanto eu vou fazer a tua internação, seu marido pode ir lá buscar suas coisas. E aí ficou tipo assim, um olhando pra cara do outro, o que tá acontecendo? Nós fomos lá apenas eu sentindo uma dor na barriga, tomar um remedinho pra voltar pra casa. E eu estava de 35 semanas mais 5 na quarta-feira. Aí foi onde tudo começou. Me levaram para um quarto lá. Foi pelo SUS. E as salas tem aqui, as camas e aquelas cortinas que puxa, né? Então é só isso ali que fecha para poder tampar você de outra pessoa. E aí, tá, fui para essa cama, fiquei na cama número 1. E nisso a moça falou assim, o rapaz vai vir colocar a sonda em você. Aí eu, tá bom, nem sabia por quê. Aí foi e me deram a sonda, sem eu estar com anestesia, com nada. Pra mim, de tudo que aconteceu, essa foi a pior dor do mundo, colocar a sonda, horrível, muito ruim. Que dor insuportável, eu não sei quem passou por isso, mas a maioria me fala que coloca a sonda depois que bota anestesia, que depois que toma anestesia, né? Aí não, a primeira coisa que fizeram foi me colocar a sonda, eu não sei dizer o porquê. E aí nisso ela falou assim, ó, de 4 em 4 horas vão colocar 2 comprimidos em você pra poder induzir o parto. Aí tá, até então, tudo bem. Aí botava 2 comprimidos, vinha o médico e fazia toque. Aí vinha uma enfermeira, um médico, não sei, escutava o coraçãozinho do neném, com aquele negócio que encosta na barriga, e só isso que eles faziam. Aí escutava, tá tudo bem. E a minha pressão só subindo. Tomava remédio, quando chegava perto da hora, ou até antes de tomar o remédio de novo, a minha pressão subia de novo. E aí de 4 em 4 horas, vindo, botando 2 comprimidos e dando remédio para a pressão abaixar. E a pressão sempre subindo. E toda hora vendo alguém fazendo toque, um saco. Toda hora mesmo. Vinha alguém, a médica acabou de vir. Não, mas trocou o plantão, eu tenho que fazer também. Não, mas aí eu tô fazendo estudo de não sei o que, eu tenho que fazer também. Toda hora tinha um C pra poder fazer isso. Aí nisso eu fiquei lá de quarta pra quinta, passando de um dia pro outro. Eu cheguei no hospital na quarta-feira, devia ser umas 9 e pouca da noite. E aí, fui fazendo isso até no outro dia. Já tava na quinta-feira e ainda botando comprimido e nada, todo mundo via, todo mundo olhando e só um de dilatação, não fez diferença os comprimidos. Aí vinha, tá sentindo alguma coisa? Eu, não. Tá sentindo alguma coisa? Não. E foi assim de um dia pro outro. E eu sem sentir nada. E eu já tava preparada pra poder fazer, né? O normal, já tava lá com a minha cabeça assim, preparada. Aí vinha, gente, toda hora chegava alguém. Eu acho que teve uns 6 partos enquanto eu tava ali deitada. E do meu lado, só com a cortina tampando. E toda hora vinha alguém gritando, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. E aí teve uma moça que teve gêmeos do meu lado, normal. E teve mais, sem mentira, uns 6 partos ali. A pessoa ia, tinha o neném, gritava, morria e ia embora. E foi assim, e nada de acontecer comigo. Eu falei, meu Deus do céu, quando que vai nascer, não sei o que, o desespero já. E no outro dia já, chegando à noite, e nada, não fez diferença nenhuma. E aí, quando foi chegando da tarde pra noite, já tinha enchido minha bolsa, né? E aí trocaram ela. Nisso que foi enchendo a segunda bolsa de urina, o meu esposo foi olhar, minha urina tava marrom. E aí ele foi e chamou a médica, a enfermeira, falou assim, olha, o xixi dela tá saindo marrom, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele já começou a ficar desesperado, e a minha pressão sempre subindo, né? A gente não sabia o que tava acontecendo, e ninguém falava nada, só esperando dilatar. E aí vinha nada de dilatar, e aí aquilo tudo marrom. Aí de repente molhou a minha cama inteira. E quando a gente foi ver, tava tudo escuro, sabe? Marrom, sangue meio escuro, não sei dizer, uma coisa muito estranha. E aí o Wagner pegou e falou assim, eu vou chamar alguém pra poder limpar a tua cama.
Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não chama que vão achar que eu fiz xixi na cama, vão me maltratar. Eu desesperada. Deixa assim, ninguém vai ver, quando vier me chamar, a gente fala. Ele, não, tá doido, não pode ficar assim não. Eu já desesperada, porque ninguém fazia nada. E aí ele foi e chamou, e aí acharam muito estranho, mas ninguém fala nada, ele só anota ou fala não sei o que pro outro e nunca fala nada pra gente. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí ela perguntou se eu queria uma fralda. Aí eu falei, quero, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Ela olhou e falou assim, o acesso tá certinho, não tá dando ruim não, a urina tá saindo direitinho. Pela bolsinha que fica ali do lado, né? Aí eu achei estranho, não sabia o que era. Aí daqui a pouco eu senti de novo. A fralda encheu e ainda encheu mais um pouco, ainda sujou a cama. Aí quando a gente foi ver, era minha bolsa estourando, mas foi muita coisa, e tava escuro. Eu acho que quando a bolsa estoura é uma cor clara, não tenho muita noção, mas pelo que eu vejo de vídeo ou filme é sempre claro. E o meu saiu escuro, saiu umas coisas escuras. E aí tá, a gente começou a ficar desesperado. E aí nisso o Wagner foi perguntar à enfermeira. Ele falou assim, olha, tá desde ontem tentando parto, não dilata. Não tem um tempo, tipo assim, deu 24 horas, não pode mais ficar tentando induzir. Vai pra cesárea, não sei o quê. E falando e nada. A gente falava, ninguém... tem que esperar, tudo tem que esperar. E o pessoal tendo neném do meu lado e nada aconteceu comigo. A gente de saco cheio já. E eu sem comer, porque eu não podia mais comer. E aí já tava com fome, com sede. Ih, gente, foi um caos. E aquilo foi virando um pesadelo. E aí nisso, graças a Deus, trocou o plantão da noite. E aí, quando devia ser umas 9 e pouca, 10 horas da noite, chegou uma médica. Viu a minha ficha, né, tudo que tava acontecendo. E aí ela viu que eu não dilatei e falou assim, não, vamos mandar ela pra cesárea. Aí eu... deu até aquele alívio, sabe? O Wagner já estressado, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente ficou com medo de estar acontecendo alguma coisa com o neném e ninguém falava nada. Então a gente começou a ficar desesperado, sabe? Aquelas caras de pânico. Quando a médica falou isso, deu um alívio. E aí tá. Nisso falaram pra ele tomar banho, né? Pra trocar de roupa, pra poder ir pro centro cirúrgico. Aí nisso eu levantando, já trocando a roupa, alguém falou assim, cesárea de emergência. E aí foi a pessoa até a cesárea de emergência na minha frente e falou assim, depois dela é você. Aí eu fiquei esperando, demorou. Aí fui tomar um banho, segurando a minha bolsa. Foi um banho rápido pra poder me limpar, porque eu me sujei inteira quando a bolsa estourou. Aí troquei a roupa, trocaram a minha cama. Aí nisso me chamaram, me levaram pro centro cirúrgico. Chegou lá no centro cirúrgico, começaram a botar os negócios em mim. A minha pressão só subindo, e dando remédio. Aí eles falaram assim, tua pressão precisa baixar pra poder fazer a cirurgia. Ela não pode ficar assim. E eu, tranquila, tenho que ficar calma. Mas na verdade eu tava calma. Eu só queria que aquilo acabasse. Só que eu não tava controlando, não tinha como. A pressão tava subindo e não tinha o que fazer. E começou outro caos. Aí uma moça foi me dar a anestesia, né? Aí eu fiquei sentada, assim como eu tô, com as pernas abertas, e aí eu fui abaixando assim um pouquinho. Aí nisso eu senti o primeiro entra, né, um acesso que coloca, né, pra passar anestesia, alguma coisa assim, não sei muito bem, porque a gente não vê, né? E aí ela botou a primeira vez. Aí ela falou assim, nossa, você tá muito inchada. Aí vou ter que tentar de novo. Aí foi tentando. Gente, isso é mentira. Ela tentou 6 vezes. Ela foi subindo aqui nas minhas costas, descendo, e tentava, sabe, botava o acesso. E eu fui sentindo todas as vezes aquela picada. E o pessoal já fica assim, não pode mexer, não pode não sei o que. Eu falei, meu Deus, se eu mexer aqui, já levei 6 picadas, com medo de dar ruim. Falei, pronto, não vou andar depois, desesperada. Já tava de olho fechado, pedindo a Deus pra dar tudo certo. Eu já tava com muito medo, e a minha pressão não abaixava. Então, assim, eu comecei a ficar desesperada. E de verdade, eu pedi a Deus pra eu só ver meu filho. Falei assim, Deus, se eu tiver que morrer, se eu deixo pelo menos eu ver o rostinho do meu filho. Eu já tava pedindo a Deus pra ver só o rosto dele. De tão desesperada que eu fiquei. E aí, falei assim, não consegui ter filho normal. E agora eu não vou conseguir ter filho na cesárea. Como é que eu posso fazer uma cesárea sem anestesia? Não tem como. Será que existe isso? Eu já pensando que eu me cortar e eu sentir. Ai, que na hora a gente só passa coisa ruim na cabeça da gente, né? Isso eu ouvi um passo. E aí o moço chegou, aí a mulher que tava aplicando falou assim, ô fulaninho, ela falou o nome, eu não vou lembrar agora.
ela tá muito inchada, eu não tô conseguindo achar a espinha dela, será que você pode me ajudar? Aí ele entrou, se preparou, pegou e falou assim, eu vou ter que te abaixar um pouquinho mais. Aí eu já abaixei assim totalmente, a minha barriga já tava encostando na maca de tanto que eu abaixei, mas eu já não tava nem barrigando, eu só queria resolver logo. E aí ele pegou e abaixou tanto, conseguiu. Aí ele, consegui. Aí tu sente aquele líquidozinho entrando, sabe? Aí na hora tua perna já começa a formigar, sabe? Começa tu parar de sentir uma coisa de louco. E igual eu falei pra vocês, isso não foi nem o pior de tudo. Meu medo foi eu mexer e acontecer alguma coisa. E aí, gente, dor não dói. Não dói, você sente o líquidozinho entrando, mas não é aquela dor absurda, igual todo mundo fala, sabe? Pelo menos eu não senti essa dor absurda. Não é uma coisa legal, né? Ai, que legal levar uma injeção na espinha. Não, você sente aquela picada, mas nada assim absurda. E depois de você sentir um monte de vezes, né? Então, assim, tu já nem liga mais. E aí, tá. Nisso, o Wagner chegou e aí eu comecei a tremer. Tremer muito. Tremia, ele bateu o queixo, bateu a mão de pular, assim. Aí nisso ela botou uma mesa desse lado, aí eu tava com um pano aqui na minha frente, azul. Ela falou assim, olha, de jeito nenhum você pode vir com a mão aqui pra fora desse pano. Você não pode passar. Tenta ficar com a sua mão aqui e a outra aqui. Eu fiquei com os dois braços abertos assim, ó, com a mão batendo na mesa, batia de fazer barulho. Eu falei, eu tô com frio. Eu comecei a reclamar que eu tava com muito frio. Ela, então, não é frio. Não tá frio, realmente não tava. Tava muito quente, gente, muito. Que ele nasceu em maio, ainda tava aquele calor absurdo. Aí ela falou assim, é reação da anestesia. Falei, pronto, vou morrer mesmo, eu já pensando. Misericórdia, eu preciso ver o rosto do meu filho, não vou conseguir, eu já desesperada. E aí nisso o Wagner entrou, já tava lá dentro, e sentou assim do meu lado, né? Aí ele, fica calma, vai dar tudo certo. Aí eu falei com ele, eu tô calma, só que eu não consigo controlar. Parece que tem alguma coisa no meu corpo fazendo isso. E realmente eu não conseguia controlar, eu tentava fechar a boca assim, controlar, não dava. Batia, tremia sem parar. E foi assim a cirurgia inteira. Aí nisso começou a me dar um enjoo. Eu falei, meu Deus, era só o que faltava. E eu lembro que uma amiga minha falou que se eu sentisse enjoo, que era pra eu virar pro lado, porque se eu passasse mal, eu ia estar deitada, eu não ia voltar, porque você não vê nada, você só fica assim, né, virada pra cima. Aí eu lembro que eu só fiz assim. Nisso que eu virei pro lado, eu comecei a vomitar muito, vomitando. Aí botava pano, mais pano, e aquilo ia vomitando sem fim, me sujei inteira, vomitando sem parar. E aí foi assim, ó, por muito tempo. Eu falei, gente, como é que eu tô vomitando isso tudo? Se eu nem tava mais comendo, vomitei muito. E aí nisso, os médicos falaram comigo que eu tava com uma pré-eclâmpsia gravíssima. E na verdade já tinha passado até disso. Perguntou por que demoraram pra me levar pro centro cirúrgico, que isso podia ter até matado o neném. O Wagner falou que a minha placenta tava escura e botaram lá do lado um negócio escuro que ele viu. Ele falou que tava muito escura a minha placenta. E o médico falou comigo que o que eu tive podia ter uma hemorragia, porque saía sangue mais do que o normal. Aí me apavoraram. E aí o Wagner, gente, eu acho que ele não foi assistir o parto. Uma semana antes disso acontecer, a gente se preparou, ainda faltava um mês pro Oliver nascer, né? Mas uma semana do Oliver nascer de verdade, ele falou assim, não sei se eu vou assistir o parto. E eu lembro que eu chorei aqui em casa, eu falei, por que tu não vai assistir? Comecei a ficar desesperada, porque a minha mãe não ia querer assistir. A gente quer que o marido da gente esteja com a gente. Aí eu falei, tu não vai assistir? Chorava, grávida chora por tudo, né? E chorava, meu Deus, eu não vou ter ninguém, que não sei o quê. Aí comecei a ligar pra minha irmã pra perguntar se ela teria coragem de assistir. Ela se amarrou, ela falou que assistiria. Ela ficou doida, falou que com certeza ia assistir. Então eu já tinha ela, mas assim, eu queria que fosse ele. E aí no dia, gente, depois de todo esse sofrimento, foi tão desesperador que ele entrou. E eu vi a cara dele de pânico, ele só ficava assim, sabe, aquela cara de assustado, ele tentando não demonstrar, e ele tava assustado. Aí eu falei, o que foi? Ele, nada. E ele só olhando, gente, ele assistiu tudo. Ele falou que assistiu me abrindo, assistiu queimando lá o negócio que ele fala, assistiu tirando a placenta, tirando o óleo, assistiu começando a me fechar. Ele assistiu tudo, eu só vi com aquela cara de desesperado. Depois ele me contou que toda hora dava lá no monitor vários alertas. Ficava assim, alerta de não sei o que. Aí a menina ia e apertava. Aí vários, falou que toda hora aparecia um alerta. Então assim, a minha pressão foi só subindo.
Eu fui passando mal, a minha reação de tremer não parava de jeito nenhum. E, gente, foi uma loucura, um tormento. Parecia que eu tinha passado um dia dentro daquela sala e não foi. Aí quando foi às 10h14 da noite, o Oliver nasceu. Aí a médica pegou ele e trouxe pra gente pra poder tirar as fotos. E aí deu pro Wagner pegar. E aí eu lembro que eu falei com ele, oi filho, ele pequenininho, gente. E aí ele pegou e só fez assim pra mim, ó, ele tava paradinho, ele só virou a bolinha do olho assim, pretinha. Pegou e virou assim, me olhou sério, assim, ó. Vocês vão ver a foto, vou deixar aqui. Emburrado, eu falei, meu Deus, ele ficou bravo de ter saído antes da hora. Realmente, ele não queria ter nascido naquela hora, porque ele tava muito bravo. Ficou apaixonado, encantado, agradecendo a Deus, sabe, por ele ter nascido e tudo. E eu tremendo ainda, tá? Aí nisso eu peguei e percebi que ele não chorou. Aí eu peguei e falei assim, moça, ele não chorou. Aí comecei a ficar desesperada de novo. Aí ela, calma, ele vai chorar. Aí ela pegou e saiu com ele, né? Porque deixa a gente tirar foto e sai com ele. E aí nisso que ela foi saindo, ele chorou. Aí a gente já sorriu, ficou feliz. Aí o médico começou a me fechar e falou pro Wagner, agora se você quiser sair, se trocar, nós só vamos fechar ela. E tá, demora, gente, porque eu tava doida pra ver ele, doida pra estar com ele. E assim, a mãe tem o filho, né? E só vê o filho depois. O pai vê, porque aí depois minha sogra entrou pra ficar comigo, ela viu. E eu não podia ver, né? Porque eu tava lá sendo fechada, depois eu tenho que ficar deitada sem poder fazer nada. Me fecharam, aí me deixaram aí no corredor de onde é o centro cirúrgico e ligaram pra lá pra avisar que eu já tinha acabado pra poder me buscar. Demoraram uma eternidade pra me buscar. Não sei dizer quanto tempo eu fiquei ali, talvez tenha sido só uns 15 minutos e pra mim foi quase uma hora, porque o tempo não passava nunca, né? E você ali, assim, ó, sem se mexer, olhando pra cima, não passa nunca. E eu querendo saber o que tava acontecendo, e aí ninguém mais tava comigo. O Wagner já não tava mais porque saiu, não sabia onde tava o neném, não sabia de nada. E eu achando que ele tava com o neném. E aí, por conta do Wagner estar lá desde quarta-feira e já era quinta-feira, 11 horas da noite, por aí, o Wagner foi em casa tomar um banho e minha sogra ficou comigo até ele voltar. É pertinho que a gente mora pertinho do hospital. E aí ela ficou comigo. Aí nisso eu vendo no corredor aquelas luzes que eles, nossa, sabe, eles levam a gente, tu não sabe nem pra onde, que tu não consegue ver, tu só vai vendo assim as luzes e passando de corredor em corredor. Aí nisso eu vi que a minha sogra estava no quarto e aí comecei a vomitar. Passei muito mal, vomitei, saí fio, vomitei um monte de vezes. Aí a mulher começou a limpar, vomitei meu cabelo inteiro assim, ó, porque não tinha mais onde, mesmo de touca, que sabe? Não parava nunca, não sei de onde teve tanta coisa, gente. Aí vomitando, a moça foi e limpou aqui mais ou menos, tentou limpar meu rosto, assim, meu cabelo, e me deu uma vasilhazinha prata, botou assim no meu lado, ela falou assim, olha, se você se passar mal, você vira pro lado, porque eu não podia ficar mexendo, tinha acabado de vir da cirurgia. Aí ela, você vira pro lado e vomita aqui dentro. Ela deixou comigo por caso acontecesse de novo. Mas aí eu voltei, eu passei, eu acho que 3 vezes, vomitei essas 3 vezes sem fim, muito. Vomitava, parava. Aí vomitava, foi assim as 3 vezes. E aí nisso eu parei, a vasilha ficou do meu lado limpa, graças a Deus. Eu senti uns negócios assim, virava pro lado, mas não vomitei. Aí minha sogra comigo, eu comecei a perguntar, cadê ele? Ele tá bem? Ele tá aqui do lado, mas não fica falando não, porque não pode falar, o pessoal fala que dá gases, né, que você fica ruim depois, sei lá mais o que. E eu doido pra saber. É a pior coisa, gente, da mulher depois que sai da cesárea, você quer saber do seu filho, quer saber das coisas e não pode. Aí ele tava ali do lado, tem um lugar que ficam os bebês, tipo, não sei se é incubadora que fala, quando nasce, um quarto do lado do meu. Ele tá aqui, eu acabei de ver ele, posso ali ver, que não sei o que, tá bem. Aí ela falou assim, descansa, vai dormir. E aí eu não me lembro, eu acho que eu dormi, eu não sei dizer, porque não sei se eu consegui dormir. E aí já tava tarde, apagaram as luzes, e eu não sei se eu consegui dormir, porque eu tava apreensiva, né, eu tava querendo ver. E aí nisso o Wagner chegou e trocou com ela. E aí o Wagner falou que quando chegou lá nesse lugar, na incubadora, ele foi falar com ele, que minha sogra tava lá vendo ele, e aí que foi falar com ele, na hora, ele começou a ficar todo sererepe, porque ele conheceu a voz dele, sabe? E eu não pude ver esse momento. Aí eu acordei de manhã, o Wagner dormiu lá na sala comigo, e aí ele ficou no negocinho do lado, fazendo, acho que exame, sei lá o que, mais o que faz.
E aí quando foi de manhã, ela foi lá e falou com a gente que ele nasceu um pouco cansadinho, que ele ia ficar no neonatal pra ficar em observação, que assim, não aconteceu nada demais, eu não ia precisar de nada pra respirar. E aí, gente, o Oliver nasceu com 2,50 kg e 42 centímetros. E o que acontece? A criança, na primeira semana, ela tem a tendência de emagrecer. Ela não engorda na primeira semana. Então, de forma alguma, o hospital pode deixar a criança sair de lá com menos de 2 quilos. Então, ele ficou lá em observação. Graças a Deus, ele não precisou de nada para respirar. Ele não precisou de mais nada. Ele só ficou lá dentro da neonatal. E ele ficou com um negocinho assim na boca para poder se alimentar, né? Que eles botam uma sondazinha, aí botam uma seringuinha e mandam leite para eles. E ele ficou com acesso no bracinho para poder tirar sangue, para poder botar medicação. E aí eu fiquei lá no quarto esperando. E aí me falou isso, aí o Wagner tava muito cansado, cama não, né? Cadeira de hospital é horrível. E aí ele foi pra casa e minha sogra foi ficar comigo. E aí nisso ela pegou, de manhã chegaram as enfermeiras e falou assim, pode levantar. E esqueci de falar. E assim que eu cheguei no quarto, naquela hora que eu tava vomitando, já começa a voltar a sentir a perna. Eu comecei a sentir meus dedos. Aí vai começando a voltar assim. Só que aí eu dormi, quando eu acordei eu já tava sentindo tudo normalmente. E nesse outro dia de manhã, aí elas foram, tiraram a sonda, graças a Deus. Aí eu fiquei com medo de doer, mas não doeu. Pra tirar foi tranquilo. Pra colocar, que foi horrível, a pior coisa da vida. De tudo que aconteceu pra mim, isso foi o pior. E aí nisso elas falaram assim, pode levantar pra você tomar banho. E aí tá, nisso, só que elas não ajudam, nós ficamos em pé esperando. E aí nisso que peguei, sentei assim, botei meu pé no chinelo, que eu quase fui no chão. Desci assim meu corpo inteiro, a minha sogra veio correndo me segurar. Aí eu fiquei tonta, assim, virei assim toda. Aí ela falou assim, calma, tem que ser devagar. Aí elas mandaram pro chuveiro, minha sogra me segurando. Aí me ajudou a tirar minha roupa, aquele vestido, aqueles negócios que bota lá de hospital. Peguei uma camisola minha. E aí fui pro banheiro, aí nisso eu não conseguia, tive que ficar segurando, né? Porque você fica tonta e ainda fica sem firmeza, é uma coisa de doido. Parece que tá tudo fora do lugar no teu corpo. E aí eu minha sogra me ajudou, me deu sabonete, aí eu fui passando com uma mão e segurando com a outra. Ela me ajudou em tudo, a me secar, botar roupa. E aí falaram assim, você vai pro outro quarto, porque aqui é só quando tem o neném, que não sei o quê. E me mandaram pra um quarto que tinha mais algumas pessoas. Aí lá tem um quarto que vai de 5 a 6 pessoas. No meu quarto tinha só 3, eu e mais 2 pessoas. E eu tava na cama do meio. Aí nisso eu fui recebendo medicação, o pessoal ia lá tudo certinho. E na neonatal, você não pode ver a criança o tempo todo, que é a parte mais triste. E ele nasceu na quinta-feira, né? Eu fiquei lá até o domingo. Eu achei que não fosse me dar alta no domingo, mas graças a Deus eles dão. E aí eu tive alta no domingo. E na neonatal, como não podia ver, o pai e a mãe só podiam visitar a criança de 10 às 11 da manhã e de 5 às 6 da tarde. Fora isso, você não pode ver o neném. Eu ainda tava sem conseguir andar direito, aí minha sogra chamou uma enfermeira, ela me levou de cadeira de roda pra poder ver o Oliver. Se eu não me engano, era de 5 às 6. Ela ficou comigo o dia inteiro, e aí quando foi 8 horas da noite que troca, né, a pessoa que fica com a gente, o acompanhante, e aí meu esposo foi. Minha sogra ficava comigo de dia, e meu esposo ia pra dormir comigo lá no hospital. E a gente não podia ver ele, então pra mim foi a pior coisa, tá lá, internada sem a criança. Mas igual eu falei pra vocês, graças a Deus ele não precisou de nada, só ficou lá em observação. Mas ter que ver a criança com acesso pra medicação, ter que ver com aquela sondinha na boca, sabe? Era uma cena muito triste. E me deram alta no domingo, e domingo era dia das mães. E, gente, pensando numa coisa horrível, você ir embora sem a criança. Você vai pro hospital pra ter o neném e volta sem ele. Foi muito triste. E aí eu vim pra casa no dia das mães, e aí todo mundo se reunindo. E aí tava aqui a família do Wagner toda, né? Não na minha casa, na casa da avó dele, porque era dia das mães.
E aí eu falei com ele, olha, eu não vou lá ver todo mundo porque eu não tenho nem o que falar para as pessoas, eu não quero falar com as pessoas. Não porque eu não queria falar com elas de nada, eu não queria falar sobre tudo que aconteceu, sabe? Era muito triste falar sobre isso e doía muito no momento. E aí eu vim pra casa, só que quando eu cheguei algumas estavam ali, me abraçaram, eu só abracei elas e vim pra casa. E nisso eu cheguei em casa, eu não liguei televisão, eu não peguei celular, eu não fiz nada, eu só deitei na cama e chorava. Chorava, porque eu queria estar com meu filho e não conseguia, e aí eu chorava muito porque eu tava passando por aquilo, e foi muito triste, só sabia chorar. E aí nisso eu podia ir lá visitar e não podia ficar lá o dia inteiro com ele, porque por mim eu ficaria lá esperando e não podia. E aí todo dia dava 5 horas da tarde, 10 horas da manhã, nós ia lá no hospital ver ele, só podia ficar 1 hora e voltava. Aí o médico sempre estava lá, pelo menos uma vez no dia ele falava com a gente, teve avanço, não sei o que. Aí eu lembro que teve um dia que a gente chegou lá e ele tinha emagrecido, que é o normal, mas assim, eu só ficava esperando que ele fosse engordar e que eu pudesse pegar ele e ir embora. E aí teve um dia que ele foi pra 1,996 kg. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fiquei muito desesperada, a gente via ele, sabe, saía de lá com o coração apertado. E aí teve um dia que eu cheguei lá e ele começou a chorar muito. E aí eu não pude pegar ele. Aí, antes dele sair, alguns dias antes dele ir pro albergue, eu pedi a moça se eu podia pegar ele e ela deixou. E aí eu ficava ele dormindo no meu colo. Aí foi a primeira vez que eu peguei ele. Aí o Wagner também pegou. Aí depois eu peguei ele mais uns 2 dias que eu pedi a ela, mas assim, com muito medo, porque eles ficam lá naquele lugar quentinho, sabe? E aí quando você pega ele, é gelado, tem ar, e aí o ar de fora é gelado, eu ficava com pena de dar problema nele, sabe? E aí ele tem que ficar lá mais tempo. Mas tem uns buraquinhos assim que a gente conseguia enfiar a mão, podia abrir, fazer carinho, tudo com cuidado, sabe? Tinha que passar álcool, não podia pegar no celular, pra pegar no celular não podia mexer de novo nele, tinha que esperar. Tudo foi na segunda-feira. Eu fui lá ver ele de manhã, eu e Wagner fomos lá ver ele. E aí ligaram pra gente, falou que eu podia pegar minhas coisas e ir lá, porque eu ia ficar no albergue com ele. Pra quem não sabe, o albergue é um lugar que as mães ficam depois que saem da neonatal e ainda precisa de cuidado, sabe? Ficar em observação pra poder liberar a criança. E nesse quarto tem 8 camas, 4 de um lado e 4 do outro, e todas elas têm a mãe e uma criança. Só que o funcionamento de lá é igual ao da neonatal. Você não pode ter acompanhante e você não pode ter visita. E o pai só podia ir lá visitar igual era na neonatal, de 10 às 11 e de 5 às 6. Meu amor. E aí fui eu pro albergue, levei roupa, levei tudo. E eu fiquei no albergue até sexta-feira. Gente, aquilo pra mim foi bom, mas também foi horrível. Bom que eu digo, o tratamento de lá é excelente, sabe? O pessoal ajuda. Durante o dia tem uma moça que fica lá, ela fica até às 6 horas da tarde. Ela chega de manhã e fica até às 6. A mulher faz de tudo, ajuda em tudo, ensina a dar banho, ensina tudo. Como eu sou mamãe de primeira viagem, ela me ensinou a dar mamar, porque o Oliver tomava fórmula por conta lá da neonatal, né? Davam fórmula pra ele. E aí no primeiro dia a gente ficou umas 2 horas. E ele não abria a boca, porque ele tinha nascido prematuro, e foi uma demora pra ele poder mamar, sabe? Tinha muita preguicinha, porque na mamadeira, na chuquinha, já sai o leite, ele não tinha que fazer o esforço de sugar. E no peito ele tem que fazer o esforço, né? Era mais difícil. E aí esse preguicinha não queria. E aí ela ficava lá comigo, tempão me ajudando, sabe? Só que todos os dias de manhã tem um estudo lá no hospital. O pessoal que tá se formando, né, em pediatria, essas coisas, aí ficam 2 médicos lá ensinando para essas pessoas, e aí eles pegam o neném todo dia, examina, aí tira sangue e pesa, faz tudo. E aí eles começam, porque aí de cada uma criança, isso vai até mais ou menos a hora do almoço. Aí são 8, né? E aí vai um de cada vez. E aí tem vários estudantes, cada um pega uma criança e vai fazendo tudo. Aí você vê se a criança tá engordando. Graças a Deus, todos os dias o Oliver engordou. Estava no padrão, engordava bem.
Cada dia eu ficava feliz porque estava perto de sair dali. Só que eu tinha passado por uma cirurgia, né, da cesárea. Então, sem ajuda, porque no hospital lá, quando eu estava sozinha que eu digo assim, sem o Oliver, e quando eu estava em casa, o Wagner, minha sogra, segurava minha mão para levantar. Então eu não precisava fazer esforço nenhum, tudo eles me ajudavam. No albergue eu não tinha essa ajuda, eu tinha ajuda com o Oliver, não para mim. Então eu fazia esforço de madrugada, e de madrugada ficavam algumas pessoas lá, mas a pessoa não ajuda muito de madrugada, sabe? E é todo mundo dormindo e cada um por si cuidando do seu bebê, que é o certo, a gente tem que cuidar. Só que eu digo, por conta da cirurgia, a minha cirurgia inflamou toda. Quando eu cheguei em casa, ela tava saindo aquela água de pus, sabe? Porque eu tive que fazer esforço para cuidar dele sozinha. Em casa a maioria não fica sozinha. Você tem marido, mãe, alguém para poder te auxiliar. E lá eu não tinha ninguém. Então, essa foi a parte ruim. E aí, todo dia o pessoal chamava, falava, o Oliver é prematuro, nasceu de 35 mais 5, e aconteceu isso no parto, a mãe teve isso, ele teve não sei o quê. E aí todo dia eles relembram o que aconteceu para poder fazer esses estudos, né? E aí eu lembro que um dia eu chorei. Eu já não tava aguentando mais aquilo, eu só queria vir pra minha casa com meu filho. E aí eu chorei, e o Wagner tava chegando lá, porque era quase 10 horas da manhã. E a hora que ele ia visitar ele, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele desesperado, achou que tinha acontecido alguma coisa com o Oliver. E eu só queria sair de lá, gente, sabe? Quando você só quer sumir num lugar. Porque toda hora eles falando que ele nasceu prematuro, o que aconteceu no parto. E ninguém fica feliz quando acontece um negócio desse. Graças a Deus, meu pré-natal foi tudo tranquilo, mas chegando no final não foi tão tranquilo. Então, assim, você não quer relembrar as coisas ruins da vida. A gente quer relembrar que ele tá ali, que deu tudo certo, que graças a Deus estava com saúde. Mas todo dia você lembrava daquilo por eles. E aí, quando foi na sexta-feira, o Oliver estava com 2,750 kg. Que ele tinha emagrecido, né? Igual eu falei com vocês. E aí ele foi engordando, e aí ele tava com fórmula e peito, que aí eu já tava aprendendo a dar uma mamar pra ele. E aí deram alta pra gente. E foi um dos melhores dias pra mim, porque eu pude vir embora com meu filho. E aí a gente passou por tudo isso, mas graças a Deus tá tudo certo. Tá aqui, gente, minha bolinha com quase 5 quilos, né, filho? Tá com 3 meses e meio, ele tá com 4,860 kg. E, gente, ele tá com 56 centímetros. Olha o tamanho desse criança. Gente, amor de mamãe. Olha isso, branco azedo. Tá igualzinho eu quando era bebê. Tá mais branco do que eu, gente, olha aqui. E, gente, deixa eu terminar, porque ele já tá aqui irritado de ficar sentado. Olha, eu quero ficar em pé, gente. Eu gosto de ficar em pé. Eu não gosto de ficar deitado toda hora, né? Eu não gosto, gente. Então, gente, eu vim pra casa e meus pontos inflamaram. E aí, 10 dias depois que eu tive alta, eu tinha que ir lá arrancar o ponto. E eu fui e continuei passando álcool. A minha sogra falou, vai ter que ir lá no hospital, porque tá muito inflamado, isso pode dar um problema. Aí lembro que eu falei, Deus me livre eu voltar pra aquele lugar. Eu fiquei com medo de chegar lá e falaram que tinha que me internar de novo pra eu ficar em observação e eu ficar longe dele. Então eu não tive coragem de voltar. Aí fiquei passando álcool toda hora, cuidando, tentando não fazer esforço, porque eles me ajudaram em tudo. Eles vinham pra cá, arrumavam minha casa, faziam comida pra gente, fizeram de tudo. Eu não precisei fazer nada. A mãe do Wagner e a irmã dele conseguiram me ajudar em tudo. Fizeram tudo pra mim, graças a Deus. E aí eu fui passando álcool, ela foi me ajudando também, ela que cuidou da minha cirurgia. E aí, quando eu fui tirar, tinham 2 ou 3 pontos que eu não pude tirar porque ainda estava inflamado. Ela pediu para esperar mais uns dias, eu tirei dos outros. E depois de uma semana pediu para eu voltar. Quando eu voltei, gente, não dói para tirar o ponto. Mas da segunda vez que eu fui, doeu muito. Porque inflamou e aí deu aquela casca em cima, teve que puxar. Doeu pra caramba. Mas graças a Deus passou, continuei passando álcool, tá cicatrizando, tá dando tudo certo. Eu tô aqui com o meu príncipe, grandão, gordinho de mamãe, e muito feliz, gente. Graças a Deus tudo acabou.
Se Deus quiser, ele é o primeiro e último. Não pretendo ter outro, não quero passar por isso tudo de novo. A única coisa que eu tenho é agradecer a Deus todos os dias por esse presente, porque eu podia ter morrido, ele podia ter morrido. Graças a Deus eu tô aqui com esse presentão, que só Deus mesmo pra dar um presente tão bom desse pra gente. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!